queria fazer uma observação. Quando a gente diz o juiz arbitral, ele é o juiz de fato de direito, ele só é investido dessa capacidade de ser juiz de fato de direito no momento em que ele está prolatando a sentença, tá? Nesse momento que ele está prolatando a sentença, ele é equiparado ao juiz togado. Por quê? A sua decisão, como a gente já sabe, trata-se de um título executivo judicial, correto? E aí, no momento, então, que ele está prolatando essa decisão impositiva, né, ele está investido, então, ele é equiparado ao juiz de fato e de direito, somente neste momento. Tudo bem? E aí, eu vou pedir para que vocês anotem a seguinte observação. Ao se afirmar que o árbitro é juiz de fato e de direito, significa apenas que o árbitro, no desempenho de sua função, e apenas enquanto está desempenhando a função de árbitro, é equiparado ao magistrado e pode, assim, decidir de forma impositiva o caso que lhe é submetido, nos termos do artigo 18 e 31 da Lei da Arbitragem. A gente vai ler rapidamente o artigo 18 e o artigo 31 da arbitragem. O artigo 18 vem dizendo o seguinte: o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação do Poder Judiciário. E o artigo 31 vem dizendo o seguinte: a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelo órgão do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo judicial. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a parte dos deveres dos árbitros. Ela é bem similar ao dever do juiz, tá? E aí, conforme o artigo 13, parágrafo 6º da nossa lei, que nós estamos estudando, a 930766, vem dizendo que são deveres dos árbitros no desempenho das suas funções. A imparcialidade, ou seja, o juiz tem que ser neutro ao julgar, ao decidir a causa, aquela solução de conflito, tá? Ele tem que agir com a imparcialidade. Competência, como nós já conversamos outras aulas também, nós falamos muito que geralmente o árbitro é aquele que entende daquele conflito que está gerando o conflito de uma maneira muito peculiar, não é? Então, ele tem que entender, a competência que abrange a questão, 2 pontos. A questão da matéria em si, não é? Ele tem que entender daquela matéria e, via de regra, via de fato, o árbitro, quando ele é escolhido, ele entende da matéria, ou não só a pessoa física, mas também como a pessoa jurídica, como nós já citamos aqui alguns exemplos, não é? Como o Instituto de Engenharia, por exemplo, o Instituto de Perícia, que cuide de algo específico. E a competência onde está instaurada, então, a cláusula arbitral, que antecede o conflito, não é? Ou a arbitragem propriamente dita, quando há o conflito e as partes decidem, então, pela arbitragem. Então, são 2 viés de competência, tudo bem? Além disso, o árbitro tem que ter discrição. A gente comentou na última aula, se eu não me engano, eu comentei com vocês, que geralmente esses processos administrativos, né, que não é um processo judicial, eles têm o sigilo ali como uma das suas características fortes, ainda que vá para o Poder Judiciário, no que tange ao cumprimento do título executivo judicial, quando a parte condenada, ela não resolve, ela não atinge, então, esses poderes do que ela tem que fazer, não é? E aí, forma-se o título executivo judicial quando ela, de livre e espontânea vontade, não quer cumprir o determinado na sentença. Ainda assim, só que aí a gente abre aspas no sentido de que a gente tem que expor os motivos para o Poder Judiciário, não é? E o juiz acatando, haverá aí, então, o segredo de justiça será mantido em todo o processo de execução, tá? Então, também temos a descrição no que tange os deveres do árbitro, tudo bem?
E aí, quando a gente fala em descumprimento, se houver algum desses descumprimentos, tá? Se o juiz arbitral, então, ele descumpre qualquer um desses requisitos aqui, ele vai responder, tá? Conforme o artigo 186 e o artigo 927, ambos do Código Civil, que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá. Artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 927 do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Tudo bem?